Muito bem, pessoal. A minha tarefa ficou uma tarefa um pouco desafiadora. Eu espero conseguir estar à altura. Eu vou estar falando com vocês de como criar e configurar um robô vencedor, né? Obviamente, isso é desafiador, mas como qualquer atividade que a gente vá desenvolver ou fazer em nossa vida, com conhecimento a gente consegue estar tendo sucesso, tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês, de estar falando um pouquinho sobre a minha pessoa. Meu nome é Márcio Andrade, eu sou cristão, sou discípulo do Senhor Jesus, tenho 33 anos de idade. Hoje eu resido na cidade de Patos de Minas, fica no interior de Minas Gerais. Eu iniciei com programação em 1999, então estava com meus 14 anos de idade, já tenho contato com essa parte de desenvolvimento de sistemas já há muito tempo. Com os meus 18 anos eu comecei alguns empreendimentos e até recentemente era isso que eu fazia. Sou ex-empresário dos setores de audiovisual, de publicidade, marketing, de locação de equipamentos, produção de eventos. Nós estivemos aí por algum tempo atrás do maior evento aqui de Minas Gerais e sou ex-industrial do setor alimentício. Inclusive essa foi a minha última aventura aí por esse mundo empresarial e foi muito gostoso também da minha área, pois era uma automação de uma indústria, então foi muito bacana, tá? Muito bem, sobre o assunto, o que você precisa saber para construir um robô vencedor, tá? Isso é algo bastante desafiador, porque você precisa ter todo o conhecimento do que você está lidando. Em primeiro lugar, você precisa conhecer os aspectos desse tipo de ferramenta, né? O que a ferramenta oferece, qual a sua capacidade operacional e como é o seu funcionamento, tá? Em segundo lugar, como qualquer atividade, você precisa conhecer os limites. Nesse setor nosso, no setor que eu atuo, tudo é regulamentado pela CVM, ela que diz a respeito dos robôs, o que é permitido, que serviços que pode se prestar e qual a proteção os assinantes têm, tá? E por fim, você precisa conhecer o operacional dessa ferramenta. Vamos lá, deixa eu mexer com vocês um pouco. Contratei o melhor robô, é o melhor robô que eu achei. E agora? Vou ficar rico? Bem, pessoal, primeira lição da noite, não caia nesse engodo, tá? Não se iluda, sem conhecer os aspectos dessa ferramenta, o que ela faz, qual é o seu dever de casa, não ache que é simplesmente contratar o melhor robô e seus problemas estão resolvidos. Até porque essa questão de robô, eu coloco ela um pouco diferente, eu chamo de negociação automatizada. Quando a gente fala de robô, a gente imagina essas maquininhas, né? Essas maquininhas bonitinhas, capazes de fazer tudo sozinhas, mas não é dessa forma que elas agem. Eu acredito que tem muitos colegas aqui que estão escutando, que são profissionais de TI ou da informática, e já têm um conhecimento aprofundado. No nosso projetinho, inclusive, a gente conta com alguns profissionais de automação também, eles sabem muito bem do que eu estou falando. Essa maquininha sozinha, ela não faz nada, tá, pessoal? Mas são máquinas muito interessantes, porque se a gente pegar aqui, 70% de todas as negociações, das operações realizadas em bolsas de valores de países desenvolvidos, já são realizadas por essas maquininhas, tá? Como eu disse para vocês, elas não fazem nada sozinho, então mais um deverzinho de casa para construir um robô vencedor. É obrigatório que esse robô tenha uma estratégia consistente, uma estratégia que seja capaz de ter resultados. Isso fique bem claro para vocês que um robozinho sem uma estratégia consistente ele não é nada, tá? Aliás, ele pode simplesmente sugar sua conta mais rápido.
Hoje no Brasil a gente estima que cerca de 20% das operações estão sendo realizadas por robôs, então vocês percebem por aqui, por esse dado, que nós estamos muito aquém ainda, até porque essa é uma área que não há muita informação. Eu aceitei de pronto e bom grado, senhor Nazário, o convite, porque por atuar nessa área e saber o quão difícil é informações desse setor, a gente fica muito feliz de estar podendo participar aqui e levar algum conhecimento ao pessoal. Tá? E por fim, a parte que me conquistou, essas máquinas são incríveis quando a gente sabe o que buscar nelas e extrair delas, porque elas são capazes de fazer uma análise muito rápida em todo o histórico disponível do ativo que você está testando a sua estratégia. Eu sou da época de operar na mão, eu tinha lá meu diário de trade, não sei quantos colegas aí já passou por essa experiência de fazer as operações manuais, mas nas operações manuais, sem o diarinho de trade, você fica perdido, né? Você não sabe se a estratégia está indo bem, se você está no caminho certo, e você precisa daquele diarinho para estar corrigindo o seu operacional. Então a primeira coisa que me chamou muita atenção com o robô é essa capacidade de já testar todo o histórico que a gente tem ali do ativo e ver como que seria a performance nesse teste, tá? Um diário de trade muito rápido, aí, uma coisa muito interessante que essa ferramenta nos oferece. Agora, pessoal, vamos começar a entrar aí mesmo na área de construir um pequeno robô, tá? Eu gostaria de programar junto com vocês, eu vou fazer de forma bem rápida, não se assustem, vocês não precisam conhecer linguagem, eu gostaria apenas de demonstrar o que está por trás dessas automações, o que é o que vocês estão usando. Então, junto com vocês, eu vou demonstrar na prática agora como automatizar uma estratégia de cruzamento de média, tá? Eu acredito que a maioria de vocês utilizam aí o MetaTrader sem conhecer essa ferramentinha aqui, que é o editor de códigos, tá? É nele que a gente faz aí todo o desenvolvimento da automação da estratégia. O senhor Nazário estava falando aí no nosso projeto, que é o DGS Scalper. Para vocês terem ideia, só a estratégia dele hoje já conta com mais de... chegando aqui a 3.000 linhas de código. E em cima disso eu tenho classes que fazem aqui a parte de roteamento, que faz a parte gráfica, enfim, eu tenho controle de horário, tem inúmeros outros códigos em cima, então é algo bastante extenso. Mas vamos lá, vamos ao nosso pequeno modelozinho, bem rápido. Vou chamar ele daqui de cruzamento média viva, para a gente saber o nome dele certinho. No primeiro momento, quando eu mando criar aqui o robozinho pelo editor, ele me constrói já uma estruturazinha, deixa eu só concluir aqui, bem simples, em cima de um framework chamado MQL5, que nada mais é do que, resumindo, uma linguagem de programação da MetaQuotes versão 5, por isso MQL5. Essa linguagem é construída, para quem conhece, era construída em cima do C++, então é uma linguagem muito robusta, com muito poder, e nós já contamos aqui com um pequeno framework para estar fazendo aí o que nós precisamos, tá? Eu não vou digitar todos os códigos para a gente ganhar um tempo. Deixa eu começar aqui colocando os créditos. Aqui em Copyright, deixa eu dar aqui o crédito à Viva de rendimentos. Aula exemplo. Esse robozinho eu vou compartilhar com vocês, tá? Daqui a pouco eu mando o código aí para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer nele é já incluir aqui uma classe para mim ter a capacidade de boletar. Então agora o robô já consegue boletar.
Vou dar uma compiladinha nele aqui só para vocês verem. Deixa eu abrir aqui ao lado o MetaTrader. Que nesse momento não há nada dentro dele. Eu vou começar a colocar a automação nele, tá? Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o MetaTrader. Com o MetaTrader aberto aqui, eu criando um gráfico sem nada aqui, a gente consegue estar buscando aqui o cruzamento de média viva. Eu posso estar jogando ele no gráfico. Olha que interessante, ele não tem nem a abinha de inputs, né? Afinal de contas, nem isso nós construímos. Deixa eu construir aqui rapidamente, a gente volta ali e mostra para vocês. Como nós vamos fazer um cruzamento de média, vou colocar aqui a capacidade, de forma bem resumida aqui, bem rápido, pessoal, para vocês entenderem, a capacidade de definirmos o time frame do robô, o período da média rápida, tá? O modo dessa média rápida, o período da média lenta e também o modo aqui da média lenta. E, obviamente, o volume que nós desejamos entrar no ativo que a gente vai boletar nele. Feito isso, quando eu compilo, eu já consigo ter a telinha aqui do cruzamento para me configurar. Posso colocar aqui o nome do set, já posso definir o time frame, os períodos da média, se ela é exponencial, simples, ponderada, e aqui eu posso colocar o volume de entrada, tá? Então, dando sequência aqui, eu vou adicionar algumas variáveis para ele funcionar. Estou fazendo um robozinho bem simples, isso aqui até vai complementar o assunto que eu preciso estar falando com vocês na sequência, tá? Já vou colocar aqui também o códigozinho para ele. Eu criei o timer, mas eu nem vou usar esse timer, deixa eu até tirar ele fora. Aqui eu já estou colocando um códigozinho onde que eu insiro os indicadores no gráfico, tá? Então, a partir desse momento a gente já consegue ter os indicadores também no gráfico. E deixa eu tirar aqui o do timer, porque eu não vou usar esse timer. Bem rapidinho aqui. Vou colocar também a parte onde que a gente vai boletar. Depois vocês podem pegar o código, eu vou estar compartilhando com vocês, estudar ele com calma, é muito simples. E isso fica um alerta também até para os robozinhos gratuitos que se tem na internet, tá? Porque você constrói um robô muito rápido, para só boletar, né? Aqui nesse código que eu acabei de escrever para vocês, o que ele faz? Ele copia o buffer das médias, ou seja, copia os dados das médias, tá? E logo na sequência ele faz uma análise pelos buffers que ele está utilizando e boleta. Detalhes: esse robô só boleta em conta netting, porque quando você pega aqui o sistema de boletagem que foi escrito nele, ele faz uma virada de mão. Se ele já operou, ele faz uma virada de mão. Ó, se não operou ainda, ele vem cá e boleta o lote inicial, certo? Volume de entrada. Se ele já boletou, se ele já tem uma operação em andamento, o que ele faz? Ele vira a mão. Para ter essa característica de virar a mão somente em contas netting. Na rede, as posições são tratadas individuais e ele vai funcionar na rede, só que ele vai fazer uma bagunça no gráfico e não vai dar o resultado que a gente espera. Então ele está construído para operar em conta netting por esse detalhe. Deixa eu já compilar ele aqui, que a gente já vai conseguir ver ele no gráfico. Então, eu compilei ele. Eu já posso vir aqui no gráfico e estar inserindo ele. Vou deixar aqui 9 por 40, é interessante ver isso. Já está aqui as nossas médiazinhas, ele já puxou as médias, né? E se o pregão estivesse funcionando, ele já teria a capacidade de, no momento que a média cruzou, ele boletar, tá?
Deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. O porquê que eu construí esse robô com vocês. É porque vocês têm a obrigação de saber o que a ferramenta está fazendo. Deixa eu colocar para boletar no dia de ontem. Ontem foi dia 2, né? Dia 2/9. Coloquei para boletar no dia 2/9. A cada tique mesmo. Vai dar para a gente ver. Com parâmetro de entrada aqui mantendo um volumezinho. Se eu coloco ele para rodar, ele já tem aqui, ó, foi rápido, né? Mas ele já tem a capacidade de boletar. Se vocês verem, observarem bem no gráfico aqui, ele já saiu fazendo as operações no cruzamento da média, tá? Deixa eu até rodar aqui para me ver se eu ganharia ou perderia ontem, né? Nossa, Nazar, quem sabe a gente tá fazendo um setup vencedor aqui também, não só o robô, hein? Ó, não é que ele ganhou ontem no mini índice, se tivesse apertado com essa configuração, eu tinha saído com dinheiro no bolso. Que legal, né? Mas vejam bem, pessoal, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês têm a obrigação de saber o que o robô está fazendo. Se a gente está operando com médias, é muito simples. Ele está observando o valor das médias. Uma pessoa que não entende, ela vira e fala assim, mas o preço está voltando, o preço está descendo, o preço está não sei o que. Ele não está nem aí com o preço, ele não está nem vermelho com o preço, ele está aí com o indicador, ele está olhando os indicadores. Deixa eu até mudar o design dele para vocês compreenderem melhor o que ele está observando. Deixa eu colocar uma última linha de código aqui, onde a gente vai deixar o gráfico aqui no formato que eu quero chamar a atenção de vocês. Agora que eu estou mudando as cores do gráfico, tá? Com essas linhas de código que eu estou colocando aqui. E o que eu vou conseguir demonstrar para vocês com essa alteração que eu fiz? O que o robô está olhando? Ele não está olhando o gráfico. Vocês compreendem que ele está olhando apenas essas linhas? Ele não está nem aí com os preços. Eu escondi os preços aqui para demonstrar isso para vocês. Olha o que ele faz. Como ele é um robô de cruzamento de média, a média cruzou, ele opera. A média cruzou, ele opera. A média cruzou novamente, ele opera. Vocês começam a entender, para algumas pessoas eu estou falando bem abaixo, vocês me perdoem, mas eu preciso ir construindo aqui, porque tem alguns que talvez não tenham esse discernimento. Para quem ainda não tinha chegado nesse nível e é novidade, vocês conseguem compreender agora o quão importante é vocês saberem o que vocês estão usando. Às vezes o robô tá olhando uma coisa lá que vocês nem imaginam que é aquilo que ele está olhando. Esse exemplo aqui deixa bem claro para vocês que no cruzamento de média, ele não olha o preço, ele não olha se tem candles gigante ou não, ele não está nem vermelho com isso. Ele vai fazendo uma média, eu não vou explicar o que é uma média, o Nazar me falou que as pessoas aqui são de um nível um pouco avançado, mas tem N tutoriais aí na internet, quem não sabe o que é uma média, procura lá como que o indicador de média é calculado, que você vai entender rapidamente o que ele está fazendo aqui, tá? Mas o ponto que eu quero deixar de lição é esse, que ele está olhando o cruzamento da média, ele não está vermelho com o preço. Tanto é que eu tirei fora aqui os preços. Deixa eu dar uma última boletada aqui para a gente ver, eu acredito que a média vai cruzar. O preço vai movimentando, a média vai sendo redesenhada e ele está monitorando a média, ele não está monitorando o preço. O preço para ele não importa. Opa, até passou aqui, mas enfim, boletou aqui. Depois vocês rodam com calma aí. Já vou compartilhar pelo chat. Deixo com o senhor também, seu Nazário, esse robozinho. Vale a lição, deixar bem claro para todo mundo que só funciona em conta net, porque ele precisa virar a mão. Toda hora que ele opera virando a mão. E isso só é possível ser feito em conta net com esse códigozinho aqui. Dá para fazer isso em conta RED também, mas aí é outra lógica de programação. Então, nesse primeiro momento, inclusive, nós já começamos a fazer um robô vencedor. Foi sem intenção, pessoal. Eu não tinha rodado um backtest com ele para ver. Ó. Se alguém tivesse operado com esse robozinho aqui ontem, no mini índice, teria ganhado aí R$179. Interessante, né? Se eu já cumpri aqui a minha parte de compartilhar com vocês, é só pegar aqui ele na pasta e já deixar aí no chat para vocês. Então tá aqui o cruzamento Viva de rendimentos.
Tá aí pra turma, acho que eu não consigo compartilhar, não tá aceitando. Hum, eu não deixou, seu Nazário, eu compartilhar. Será que tá desabilitada essa opção? Mas enfim, depois eu deixei eu com o senhor. Vocês cobrem aí do Nazário, tá com ele aí o brinde de vocês. Esse robozinho de cruzamento de média fica aí de brinde por vocês estarem me ouvindo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis mostrar, que eu preciso, qual que é a intenção de demonstrar para vocês com esse robô, que é o que a automação está observando. Naquele caso ali, eu estava olhando apenas o cruzamento da média. Nós deixamos tudo isso desenhado no gráfico para vocês compreenderem de forma mais fácil. Eu saí da apresentação, né? Vocês me perdoem, mas agora eu já vou retornar aqui e falar de um assunto que é a segunda fase. Após a programação daquele robozinho, eu já consigo conversar com vocês sobre a responsabilidade durante a operação automatizada. Por quê, pessoal? Vocês viram ali, vocês vão ter acesso ao código depois. Aquele robozinho está fazendo o quê? Ele está apenas olhando as médias e boletando. Olhando a média e boletando. Se a corretora travar, travou. Ele nem consegue olhar isso. Inclusive, corre o risco até de entrar em loop. Tá? Fico alerta para vocês. Cuidado com o que vocês colocam nos gráficos de vocês. Se vocês não conhecerem o que está por trás ali, vocês podem estar colocando um robô capaz de zerar a conta de vocês. O último zeramento de conta que a gente debateu num grupozinho que a gente tem de programadores foi uma conta de R$90 mil. O cara tinha um saldo de R$90 mil e foi zerado em menos de 2 segundos, tá, pessoal? Menos de 2 segundos o robô entrou em loop, operação atrás de operação, operação atrás de operação, e R$90 mil virou pó, foi tudo embora. Então, cuidado com o que vocês colocam no gráfico, tá? Falando aqui da questão de responsabilidade, toda decisão ela tem um responsável por analisar ela e tomá-la, correto? Quando a gente fala desse meio de operações automatizadas e de um robô consistente, em primeiro lugar nós temos aqui as análises e ações. Essas análises e ações, quem toma elas, quem faz elas é o robô, em cima do que você parametriza, em cima do que você diz para ele estar fazendo, mas o responsável por essas análises e ações, obviamente, é o robô, e não tem como ser transferida essa responsabilidade. Em segundo momento, nós temos aqui a questão do processamento e conexão. Esses dois itens, o responsável é você, tá? O responsável é o trader. Quando eu falo de processamento, eu estou falando, às vezes alguém abre uma VPS e coloca uma VPS com recurso pequenininho e o robô é mais robusto, ele precisa de mais recurso, fica faltando processamento ali para ele e não consegue operar de forma correta. A conexão, igualmente, às vezes o cara não usa uma VPS, então ele não tem contingência, usa a conexão de casa e vira e mexe, a internet cai e volta, dá um pico de energia, etc, etc. O responsável por isso é o trader. Nós temos aqui no meio do caminho algo mais difícil de acontecer e que é a responsabilidade do trader e da corretora, que é o caso de um DAO geral na internet, tá? Isso aqui é muito raro de acontecer, mas pode acontecer e você precisa estar preparado e entender que para você ter um robô vencedor, você precisa estar preparado para resolver esse probleminha aqui. Se cair a internet geral, pessoal, e você está lá posicionado, o que você, que é o responsável por isso, tem que fazer? Ligar imediatamente para a corretora e já começar a zerar a sua posição. Você está sem internet, vai fazer o quê? O robô já está fora desse processo, já está cego, né? Então você precisa agir rapidamente e mandar zerar suas posições, ok? E falando aqui da corretora, ela tem uma responsabilidade que é unicamente dela, que é a questão dos travamentos. Inclusive, depois dessa RLP, a gente tem observado um aumento drástico, né, desse tipo de problema. É algo causado
nos sistemas da corretora em comunicação com a bolsa, então somente ela é responsável, somente ela tem solução para isso. E os atrasos dos tiques, que acaba sendo um elo aqui entre a corretora e o robô. Eu coloquei aqui esse último item num elo, porque o robô, no meu ponto de vista, e os nossos são preparados para isso, tem que ser capaz de, mesmo acontecendo um atraso aí na entrega dos tickets, de continuar o processamento. Ele vai te avisar que você pode tomar ter um prejuízo financeiro e tudo mais, mas ele não pode deixar a peteca cair também. Vai chegar cotações atrasadas quando os tickets têm atraso, mas é necessário que ele continue operando, que ele continue analisando ali e seja capaz de agir nessa situação. Porém, o causador dessa situação, que é a sexta aqui, é unicamente a corretora, ou, numa hipótese da gente não ter aqui o processamento e a conexão, vocês. Então, os responsáveis por atraso do TIC ou é a corretora ou é o trader, ok? Tendo delimitado essa questão de responsabilidades, já fica bem maduro e bem simples de você administrar as suas operações automatizadas. Uma última questão que você precisa estar atento a ela é a questão de regulamentação. Toda atividade que nós vamos fazer, existe um órgão, alguma coisa para regulamentar. E a CVM é a responsável pela regulamentação nacional dessa categoria que nós estamos trabalhando com ela. Se você não conhece, já busque, fica aí de dever de casa, você é obrigado a estar conhecendo a instrução 592, ela regulamenta os serviços prestados no mercado, como a consultoria de valores imobiliários, administração de carteiras, análise de investimento e colocação de ordens. Então veja que o nosso robozinho lá se encaixa aqui. Ele coloca ordens lá, então ele está encaixado também nessa instrução. Primeiro ponto, é obrigatório possuir registro na CVM. Qualquer, pessoal, muita atenção a esse ponto. Qualquer robô de investimento, qualquer robô de gestão e todos os robôs consultores. Qualquer robozinho que se encaixe nesses perfis, é obrigatório a empresa ter registro na CVM, tá? Se alguém não sabe como consulta isso, é bem simples, vai no Google, tem lá vídeos da própria CVM ensinando a consultar e ver se a empresa tem o registro, se ela tem o responsável CNPI por ela, se ela está toda certinho. Na terceira questão, a gente tem os livros de registro, e nós trabalhamos nessa categoria. Nossas ferramentas, elas são negociações automatizadas, tá? Nós locamos uma ferramenta onde você parametriza tudo nela para tomar as decisões para você em cima do que você parametrizou. A nossa ferramenta é completamente focada nesse ponto. É isso aqui que a gente oferece e ela é livre de registro, ok? Se tem lá parâmetros que faz alguma coisa que você não sabe o que se tem lá parâmetros que você não consegue desligar, se tem lá parâmetros que te indica para você comprar determinado ativo, enfim, se encaixa nesses outros setores e são obrigados a ter registro, e nós trabalhamos aqui com a parametrização total no robô. Tanto é que se zerar tudo dele, ele nem opera, ele nem abre nenhuma operação. Então você precisa ir construindo item a item, parametrizando ele para ele conseguir começar a operar. E por fim, e mais grave, eu gostaria de falar com vocês de carteiras e sets prontos. É uma prática muito comum que a gente vê hoje no mercado, e isso é crime, pessoal. Quem estiver oferecendo isso para vocês e não estiver habilitado pela CVM, está cometendo um crime, ok? Pelo simples fato que ele está assumindo a gestão da sua operação.
Nós criamos nosso conteúdo educacional, inclusive, para deixar bastante claro esses limites de regulamentação. E fica aí o aviso a todos que carteiras e sets prontos não podem ser comercializados, não podem ser chamariscos de nenhuma ferramenta. Se alguém vive otimizando sets e falando, esse aqui agora que é o vencedor, esse aqui que é o vencedor, ia estar buscando para ele a responsabilidade, tá? Inclusive nós temos problemas com os nossos assinantes, que eles ficam no pé, por assim se dizer, querendo sets que o Diego roda. E esses sets a gente não libera eles assim a rodo. Em primeiro lugar, a pessoa precisa conhecer vários quesitos. Se ele quiser saber, a gente transmite de forma educacional o que ele está fazendo, mas a gente tem esse cuidado de não estar oferecendo carteiras e sets prontos, ok? Isso fique bem claro, é muito importante. Deixa eu falar com vocês agora sobre a minha pessoa. Eu sou um trader e sou desenvolvedor. Eu acredito que todos estão em busca da consistência, não é diferente comigo, tá? Passei muito tempo empenhado aí. Eu estudei muito, tá, pessoal? Ainda estudo até hoje, porque sem estudar a gente não vai a lugar nenhum. Então eu estudei e me empenhei para entender o mercado. Hoje eu já consigo fazer minhas operações após muita luta, mas continuo nessa luta, tá? Essa luta não acaba. Nós precisamos aí cada dia nos aprimorar e buscar mais conhecimento. O que foi um divisor de águas para mim nessa parte de trader é conseguir desenvolver as minhas ferramentas, tá? E eu optei por automatizar meus trades. Essa parte foi um divisor de águas na minha vida. Eu considero que foi uma bênção do Senhor. Quando eu aprendi a fazer essas automações, que eu descobri que era através delas que eu ia conseguir controlar meu psicológico, que eu ia conseguir ter certeza do que estava sendo feito, uma série de questões. E como eu considero isso uma bênção, hoje a gente tem um projetinho educacional. Nesse projetinho educacional a gente busca tá compartilhando um pouquinho do que a gente já aprendeu. Essa foi a forma que eu encontrei para estar servindo, tá? E falando de CVM, a CVM permite conteúdos educacionais, não é necessário ter nenhum registro. Se você quiser redigir um livro sobre o mercado, se você quiser ensinar seu setup, isso aí ela permite. Você simplesmente não pode fazer isso na conta da pessoa sem ter habilitação para tal. Eu busco sempre caminhar no limite da lei, e é sempre um limite muito tênue, né, entre você ferir ou não a legislação. Eu gosto de pontuar isso para ficar bem claro. Então é dessa forma que eu encontrei a possibilidade de estar servindo, de estar transmitindo um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo aí que eu estou estudando e estou trabalhando com o mercado. Muito bem. Como criar e configurar um robô vencedor? Que pergunta, hein, seu Nazário? Essa aqui vale ouro, hein? Aliás, ela vale muito dinheiro, né? Essa vale, hein? Cobra barato aí da gente, hein? Tá bom, só que eu também tô no desejo dessa resposta. Eu também quero essa resposta, não é só vocês que querem ela não, tá, pessoal? Hoje eu tenho meus trades, eu sigo estudando, estou buscando investindo em conhecimento sempre. Eu quero melhorar minha performance, né? Eu busco melhorar minha performance. E o que eu vou dizer para vocês a partir desse momento é os pontos principais para você conseguir, digamos, virar a chave, conseguir ganhar no mercado e não perder. Todos os itens atrás são de extrema importância, mas esses daqui para frente são dicas. Então fica aí para vocês, quem quiser estar anotando para alguma dúvida posterior, é muito importante para que você consiga trilhar o caminho que eu trilhei. Às vezes você consegue até por outro caminho, às vezes não, tem N caminhos, né? Mas esse é o caminho que eu trilhei. A primeira questão: você agora é um empresário. Isso aqui para mim foi uma questão muito simples, de fácil aceitação. Como eu disse lá na apresentação, eu venho desse meio empresarial, né? Isso aqui para mim foi de muito fácil aceitação. Por que você é um empresário?
Quando você diz que opera no mercado financeiro, você está dizendo que faz negócios. E o empresário faz o quê? O empresário é um homem de negócio. Então você tem a obrigação de assumir esse papel e se portar como um empresário. O mercado em volta do mercado fica vendendo uma série de facilidades, de coisas milagrosas e dizendo que é investimento, que é não sei o quê. Não caia nesse engodo também não. Ou você trata como um negócio, o próprio nome diz trade, comércio, ou você trata como um comércio e entenda que você é um empresário, você vai ter dificuldades. Porque você entender como empresário, você vai ter muitas questões que vão ficar de mais fácil entendimento, inclusive a questão financeira. E olha que legal, quem é o seu maior sabotador? Um operário pode sabotar toda a operação de uma empresa. No seu trade, você é um empresário de uma empresa de um único funcionário, então você faz tudo nela. O único que pode sabotar o seu trade é você mesmo, certo? Só você pode sabotar suas operações. E isso vale dinheiro, né? E você precisa superar algumas barreiras. Eu entendo que essas barreiras são falta de paciência. Quer tudo para ontem, você está começando com um pé errado. Infelizmente não funciona dessa forma. Uma pequena pergunta. Você hoje atua em qual segmento? Você fez quantos cursos desse segmento? Estudou durante quanto tempo? Praticou durante quanto tempo para chegar na excelência na sua profissão? Por que você acredita que no mercado financeiro vai ser diferente? Você está batalhando, você está batendo de frente com as mentes mais brilhantes que tem, com quem tem recurso, com engenheiros, com caras, com economistas fantásticos. Você está batendo de frente com a elite. O que te leva a acreditar que sem estudar e fazer o mesmo caminho que você fez na sua profissão, você vai conseguir simplesmente mudar de lugar e ir para um negócio fácil? É o gráfico no seu computador, que você só olha para o gráfico? Lembre que toda hora que a linhazinha mexe ali, tem alguém por trás, tá? E essa pessoa que está concorrendo com você. Segundo ponto, falta de disciplina. Você é o chefe, o gerente, o operário. A gente acabou de falar isso, né? Você mesmo pode se sabotar. Sem disciplina, você se sabota. Não tenha disciplina, tenha tudo de forma muito clara. O que você quer fazer, para quando você quer fazer, se você já está preparado ou não. Mantenha a disciplina, é muito importante superar essa barreira da falta de disciplina. Tentativas de revanche. Essa para mim, seu Nazário, eu acho que é difícil alguém que começa no mercado financeiro que não tenha que superar essa barreira. Porque a engrenagem do mercado só roda porque alguém perde, alguém ganha. E geralmente todo mundo que inicia no mercado financeiro não aceita perder. E o cara quer atropelar esse processo aí, quer correr atrás, quer tentar uma revanche. E é nesse momento que aí dá um problema muito sério. E por fim, a mais importante de todas as barreiras, a ganância. A ganância, a gente resume ela como ambição, cobiça, desejo intenso e moderado por bens e riquezas. Busca incessante pelo lucro, vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os outros. Lembra que na engrenagem, que tem outros lá? Se o cara luta para ter 1%, quem te diz que você vai conseguir ter com consistência 200%? Existe alguém que consegue isso? Claro! Mas quanto tempo o cara leva para chegar nesse ponto? Então, cuidado com a ganância, tenha muito cuidado com ela. Eu já estou concluindo, seu Nazário, eu vi que meu tempo já está se esgotando também. Deixa eu passar rapidamente. Administre sua empresa com carinho, tenha objetivos de ganhos claros para você ter um robô consistente. Se você tem pouco capital, comece moderado e entendendo que se você conseguir fechar sem ser no vermelho, você já está cumprindo aí o dever de casa, tá? Se você está construindo o capital, tenha metas moderadas, porque observe sempre o que você pode aplicar para que isso não machuque o seu psicológico. Enfim, a gente fala sobre isso tudo lá no Know-How, tem uma série de coisas muito importantes. Se você tem um capital grande,
Aí já é diferente, você já pode jogar de uma forma diferente, porque você pode usar um percentual daquele capital para comprometer ele de uma forma mais agressiva. Se você não conhece a regra de ouro do mercado à vista, busque saber o que é isso. Sem a regra de ouro, você vai simplesmente liquidar o seu saldo, o seu capital, e não vai conseguir atingir o seu objetivo. É muito importante que você conheça a regra de ouro e aplique ela, tá? E tudo isso que eu falei com vocês aqui atrás são ingredientes indispensáveis da montagem do seu set. E é o set que é a chave ali para o robô vencedor, né? Agora uma questão prática, e caminhando aqui para o fim, deixa eu mostrar para vocês o quão importante é esse jogo. Você vai lá e faz um depósito de R$ 2.500 na sua conta. Você rodou uma série de backtests, você está certo que esse é o set que você vai rodar, e ele custa R$ 2.500 de drawdown. Quem é acostumado a operar no mercado sabe o que é isso. Se não sabe, tá aí de dever de casa para você buscar essa informação. Tá lá, R$ 2.500 de drawdown, você depositou na conta e começa a operar. Beleza. No terceiro dia, você toma um stop. Ao terceiro pregão, você toma um stop, seu saldozinho de R$ 2.500 já derreteu, né? Você vai parar ou vai continuar? Não, vou continuar, eu fiz os backtests, não, começou a recuperar, tá tudo certo. Agora, daqui a pouco volta meu saldo, já que é a suadeira e tudo mais, mas no sexto dia de operação, olha o que aconteceu. Seu saldozinho de R$ 2.500 já resta lá apenas 1.621, 6 dias depois, tá? E agora? A pergunta: desistir ou continuar? É aqui que separa os aprendizes dos traders, tá? Porque se você desistir nesse momento, se você tinha um drawdown e desistiu, você simplesmente não sabe o que você estava fazendo. Quem entrou com R$ 2.500 ali entendendo que era o custo do set, vai deixar ir até zerar aquele capital. E olha o que acontece na sequência. E olha para vocês verem da onde que veio esse trechozinho. Eu tenho aqui um backtest longo, ele começa aqui com um saldozinho de R$ 2.500 e termina lá com 24 mil. É um backtest do set default, que está indo na versão 2.17, é um set de estudos para quem quer conhecer o potencial de operação do robô, tá? E nesse período aqui ele fez um capital de R$ 22 mil. E esse set, nesse período, tinha o custo lá, que é o depósito inicial, de R$ 2.500. Legal, né? Quem é grafista já deve estar observando o gráfico aqui e vendo da onde que veio aquela ilustração. Porque se você compra um set desse, se dispõe a operar ele, você não sabe que momento que você vai entrar nesse gráfico. Você pode entrar em qualquer momento e o dinheiro ir embora, virar um passarinho e sumir, tá? E veja aqui, eu vou destacar da onde que veio. Não sei se ficou visível aí para vocês, mas aquele momentinho retrata esse período. Deixa eu até destacar mais aqui. Tá aqui. Se você tivesse iniciado, no exemplo lá foi de sorte, né? Começou aqui 3 dias antes, mas vamos colocar que você tenha iniciado aqui, o seu primeiro dia. Olha o que aconteceu com você. E chegou aqui, você desistiu, saiu fora, você perdeu tudo isso. Ó. Você perdeu tudo isso aqui. Então tenha consciência e a ciência que isso aqui é mais complexo do que o que parece, tá, pessoal? Quando você roda um backtest e vê lá o gráfico, não olhe o resultado financeiro apenas dele, olhe que realmente o que esse gráfico quer te passar. E por fim, você quer ser um profissional ou um amador? Essa é a dica do dia, tá? Essa vale o ouro. Não se muda de set igual muda-se de roupa, ok? Pagou, comprou, fica até no final. Se você muda de set no terceiro dia de operação dele, se você muda de set assim que toma o primeiro stop, você fez algo errado. Set, você tem que estar muito consciente do que está fazendo e pagando o preço dele, você deixa ir até o final. Aquele é o custo dele, você não sai antes. É igual um stop lá do mercado à vista. O custo do set é o custo para você colocar ele em operação, tá? Então, finalizando aqui o bate-papo com vocês, já com o meu tempo estourado e abrindo para as perguntas, senhor Nazário. Quando a gente aprender a pescar,
é para sempre. Aí fica a pergunta, né? Qual dessas linhazinhas aqui você quer ser? Você quer ser a laranjinha, a vermelhinha ou a azulzinha? Vejamos que o mercado é, chama-se mercado variável exatamente porque ele varia. Então vai ter momentos que ele vai variar. E se você não suportar essas variações ou quiser ir rápido demais, o resultado pode ser catastrófico, ok? Espero que tenha sido bacana, tenha aberto a mente de vocês. Para falar de um robô vencedor, eu não consegui passar para vocês 0,5% de tudo que eu precisaria falar. Eu já estou tendo encontros há mais de 30 dias com o pessoal do Know-How. E ainda estou no começo com eles também. A gente encontra com maior frequência e realmente é desafiador porque é muita coisa. E, inclusive no Know-How é muito bacana, que eu aprendo mais do que eu ensino, que o pessoal me ensina tanta coisa, é tão gostoso. E finalizo aqui. Abro agora para as perguntas. Como funciona esse processo, Nazário? Primeiro, agradecer aí a aula de altíssimo nível, muito boa mesmo, né? Eu nunca programei assim um robô, escrevi um código, né? Já opero por bastante tempo, mas nunca tinha escrito um código. E achei muito legal, cara. Deu uma visão bacana, né? Para a gente entender. E também as dicas, né? Se eu tivesse ouvido essas dicas aí há 2 anos atrás, quando eu comecei, eu não teria quebrado aí algumas carteiras, algumas bancas, né? Igualmente. Lá daqui também eu digo mesmo. E às vezes, cara, a gente quebra até sabendo, né? Tipo assim, ó, já aprendi, já sei que eu tenho que gerenciar o risco, já sei que eu não tenho, que eu tenho que controlar ali o drawdown, mas a gente é teimoso, né? E cai naquelas armadilhas ali da ganância, tal, né? Mas assim, altíssimo nível, cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo. E assim, então você pode me mandar via e-mail, né, o robô, Sim. e eu disponibilizo aqui na plataforma, né? Tem uma plataformazinha aqui que eu posso disponibilizar. E eu vou te pedir também essa apresentação, né? Se você puder passar para a gente também. Posso sim. E eu vou pedir pro senhor a Legal. gravação, se o senhor puder me passar ela. Não, a gravação eu vou te passar, com certeza, com certeza. E tu pode colocar lá no teu canal também, tá? Ó, que show, ué. Obrigado. Eu tava pensando mais pra ver as perguntas dos amigos depois, que eu aprendo muito mais com as perguntas do que com o que eu falo. Mas eles vão te apertar agora ao vivo, cara. Tu não vai escapar, não. Aí a dinâmica é o seguinte, ó, o pessoal pode fazer perguntas escrevendo aqui no chat, aí eu pergunto, né? Tem pessoas que é um pouquinho mais tímidas aí, e pode abrir o áudio, tá? É só abrir o áudio e fazer a pergunta, e de preferência assim, porque fica mais dinâmico, né? Você abre o áudio e faz a pergunta, né? Vocês podem ficar à vontade, né? Vamos explorar o máximo aí, o que o Márcio tem aí para contribuir para a gente, né? Então, vocês podem estar abrindo o áudio e fazendo a pergunta. Boa noite, pessoal. A voz está com vocês. Via chat ou via áudio aí, pode fazer a pergunta. Ó, tem uma pergunta aqui no chat, ó. Qual a configuração ideal de VPS para rodar o 2.17? Você vai precisar fazer um pouco diferente. É Fábio, né, que fez essa pergunta. Deixa eu mostrar Isso. aqui para você, Fábio. Deixa eu até abrir meu console aqui. Eu uso o VPS Google porque eu tenho uma facilidade com ela, tá? E ela tem uma ferramentazinha muito bacana e que eu exploro ela bastante. Inclusive, eu aumentei meus sets na VPS que eu rodo Active Trade e que já está me pedindo aumento de desempenho. Como que você faz? Você seleciona a VPS aqui e ela tem essa ferramenta de monitoramento. Nessa ferramenta, deixa eu pegar aqui do dia, né? Vai te mostrar o uso de recursos. E é interessante que o aumento de desempenho aqui, ele me pediu aumento de memória, tá? Mas aqui você mede o CPU, você mede uma série de coisas. Eu passo para os meninos que qualquer recurso que chegou a 50%, aqui ó, veja que o CPU chegou perto de 50%. Se eu tivesse ultrapassado aqui os 50%, eu já dobrava a CPU.
para não correr o risco de faltar recurso. No caso aqui, está me pedindo memória, eu vou aumentar já essa memória dessa máquina aqui também, para resolver o problema dele de processamento, tá? Então a 2.17, na verdade, vai mais dos sets que você está rodando. Quanto mais sets você estiver rodando, mais memória vai te pedindo. Começa com a máquina um pouco acima da básica e vai fazendo o upgrade à medida do necessário. Você vai monitorando, utilizando a ferramenta e fazendo upgrades nela, fica mais fácil. Porque não existe uma fórmula certa. Cada ativo vai te exigir um desempenho, cada set vai te exigir um desempenho, cada time frame. Então é bastante complexo te dar uma fórmula de falar, ó, é tal. Eu te ensino aqui o jeito de você monitorar e estar colocando mais recursos. Espero que tenha sido útil, não te dei a resposta exata, mas a forma de você encontrar a resposta. Bacana, cara. Tem outra pergunta aqui, do Ronaldo. Ó, quais as melhores corretoras para a MetaTrader 5, né? Ele falou que não tem gostado muito aqui da XP, né? E falam bem da Modal e da Terra. E quer saber tua opinião, pessoal. Ronaldo, para pequeno capital ou para grande capital? Pequeno? Pequeno. Não tenho que pensar duas vezes. Você vai precisar conhecer essa corretora aqui, ó, chamada Active Trades. Aqui você encontra um ativo que é um CFD. Esse CFD, inclusive, o que você boleta nele conta no preço aqui do mini índice. Então eles têm aqui à disposição vários índices do mundo inteiro. E é com ela que você vai abrir uma conta e conseguir operar o BRA50, que é o ativo lá, sem estresse, com o MT5 funcionando 100%, sem travamento, a não ser no momento que a B3 trava, porque esses dias a gente pegou algumas travadinhas lá, mas foi a B3 que travou. É com essa corretora que eu te indico estar operando, tá? Bacana. Inclusive, assim, até aproveitando e fazer uma pergunta também aí, Márcio. Eu estou usando, né, a Active Trade, eu também gosto muito, porque você consegue operar com pouco capital. E eu estou operando com 18 robôs ao mesmo tempo, né, na Active Trade, porque lá a gente opera com microlote, né, então tem essa Dá vantagem. para testar todos os sets sem pagar aquela fortuna, é lindo, né? O dia que você Exatamente. descobrir que você está operando hiper alavancado aqui da B3, que se você tiver menos de 1 milhão, você tá no lugar errado, você vai correr para lá para o microlotes e vai ver que você vai conseguir validar seus sets da forma certa e que ao longo do tempo, às vezes, você descartou N coisas que funcionavam porque você estava alavancado. Exatamente, por isso que eu vou lá, geralmente eu testo tudo na Active Trade, quando eu vejo que está legal, que é um grupo ali de sets bacana, aí eu vou e rodo aqui na B3, entendeu? Um negócio mais sustentável, né? Aí a pergunta é justamente essa, né? Eu queria saber, vou aproveitar e fazer logo duas perguntas, né? O que que você acha sobre composição de carteira de sets, né, de robôs? Se você tem alguma dica. E a outra dúvida é sobre testes de robustez, né? Quais os principais testes que você costuma fazer e que você recomendaria ali para testar se um set é robusto, que ele aguenta ali as variações do mercado, né? A primeira questão, eu vou falar para o senhor sobre ferramentas, tá? Eu tenho, é a questão pessoal minha, é, não precisa de todo mundo concordar, inclusive eu vou causar polêmica, eu sou realmente um cara polêmico mesmo. Eu entendo que você usar ferramentas para achar um set é o caminho mais rápido para você fazer isso aqui, ó. Eu gosto de usar essa figurinha aqui, que está no Wikipedia, quem quiser ler depois busca aí por overfitting. Quando você utiliza a força bruta, e a força bruta que a gente está dizendo sistemas de computação, né, computadores, você incorre no risco de fazer essa linhazinha aqui, ó, essa linhazinha verde. Se vocês observarem aqui pelo desenho, fica nítido o que, que ela está fazendo. Ela está separando as bolinhas vermelhas das azuis com toda a maestria, fazendo o caminho que precisa ser feito. Isso aqui, pessoal, a hora que for para a conta real, é conta quebrada. Então eu tenho uma premissa minha aí que vem a polêmica, eu não rodo otimizações.
tá? É coisa minha. Vocês não precisam operar igual. Me provem que funciona. Eu vou ter o maior prazer de ver vocês ganhando dinheiro, mas eu não faço otimização. E tu Não quer dizer, testa não para quer saber se o dizer set é bom ou ruim. isso, ia falar essa parte para o senhor. Não quer dizer que eu não rode backtests, que eu não analise a estratégia, que eu não vá para cima fazer o dever de casa. Não tem como. Você não vai pegar um negócio e pôr ele pronto sem construir. Tem que existir um caminho para você construir. Eu só entendo que otimização é a forma mais rápida para você chegar no overfit. Esse é o ponto. Agora, o ponto de construção que vem o desafio. Eu tenho um negócio aqui que é público, eu já mostrei em tantas aulas, vou mostrar para vocês também. Eu estou aqui com um setzinho que eu estou rodando no Brás 50. Eu tô com ele, eu tenho um monte de coisa rodando lá, isso aqui é uma das contas. Coisa boa da Active é isso também, né? Você abre um monte de contas, né? Várias contas, né? É bem legal. Aí eu tenho as minhas, tenho as da minha esposa, tem um monte de coisa lá, então tá muito bacana. Mas enfim, nessa daqui eu tô testando o setzinho já tem um tempo já, começou aqui, ó, 24/6, certo? Eu já fiz Uhum. um saquezinho nele, de US$ 500, o depósito inicial dele aqui foi cerca de US$ 2.000, e eu teve aqui US$ 500 de lucro. Pelo ritmo que ele está indo, eu estou percebendo que ele vai conseguir tirar aí uns 10% por mês, mais ou menos. E o que eu fico analisando, o que eu estou olhando aqui nele? Esse set aqui, ao contrário da maioria, o que importa para ele aqui é o carregamento do depósito. Se você observar, é ele que fica mais arriscado. Já a parte de rebaixamento ela é muito, mas muito controlada. Então, o rebaixamento aqui só teve 10% e o carregamento de saldo já chegou aí a quase 50%. Enquanto ele não rodar um período robusto aí de uns 5 meses, na real, eu não vou espremer ele nessa parte do depósito carregado. Eu poderia estar aumentar da mão mais um pouquinho e estar correndo risco de chegar aqui nos 80, 90% de carregamento do saldo, né? Mas enquanto eu não tiver aí mais meses com ele operando na conta real, eu não vou fazer isso. Então esse é o processo que eu vou utilizando. Depois de tirar um set lá, de construir um set, que aí já é outra mecânica também, eu vou fazendo a otimização dessa forma. Eu vou vendo o resultado dele em conta real. Aqui, ó, tem uma demonstração muito bacana dele. Os rebaixamentos são bem singelos, né? Vocês veem que aqui está a linha dos US$ 2.000. Ó. Aqui foi o saque, né? O saque que eu efetuei nele. Então tá um setzinho muito comportado, muito tranquilo. O problema dele é lá o carregamento de depósito. Então, daqui uns 4 meses, 5 meses, eu consigo ver se é o limite da mão que eu posso ir nele e saber o que vai dar de retorno. É a forma que eu uso. É mais cara, é mais demorada e é mais complexa, mas terminou, pode esquecer. Não, bacana, cara. Dica bacana. Ou seja, tu vai para a realidade, né? Isso. Realidade. E tu faz usa assim, tu faz usa um conjunto de sets, tu costuma fazer combos de robôs de sets e Perdão, analisa eles em conjunto, não? faltou essa resposta. Quando a gente opera na Active, é fantástico, né? Aliás, eu acho que eu tenho a operação aberta aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Tem uma outra conta de teste aqui. Eu acho que eu estou com a operação aberta, dormi posicionado. É lotezinho pequeno, mas dá para me mostrar, quer ver? Eu só abrir ela aqui. Que a Active ela tem um mecanismo muito bom para essa parte, que ela nos permite trabalhar de forma diferente com as posições opostas, né? Ó, dormir, beleza, que bom. Isso aqui é uma continha pequenininha, eu estou testando um setzinho aqui nela também. É, Se vocês observarem, eu estou com uma margem aqui, ó, consumida de US$ 12,60. E eu tenho algumas vendinhas, né? E tenho aqui também algumas comprinhas, ok? Somando tudo isso, deixa eu somar aqui rapidamente, que eu consigo explicar para vocês, para o senhor, de uma forma muito tranquila. Eu sou que já tem muita coisa funcionando, eu acredito que você vai querer colocar isso amanhã para rodar. Se eu pegar as compras aqui, eu tenho 7,45 com 0,07, eu tenho aqui 0
0,52 de compras, ok? Ok. E se eu pegar as vendas, eu tenho ali 0,3 com 13,16, né? 0,16 de vendas, certo? Hoje, cada lote 0,01 está custando na Active 0,40 cents, certo? Então, se a gente somar isso tudo aqui, eu tenho aberto 0,52 mais 0,16. Não sei se está dando para vocês verem, eu tenho 0,68 aberto. Ok. Então, ela para mim está gastando de margem, ó, 68 vezes 0,40, que é. Ela para mim está gastando US$ 27,50. Ok. Por que, que não está gastando os US$ 27,40? Alguém sabe a resposta aí? Tá um positivo, outro negativo, né? Ele já tá zerando o risco, né? Ela não está gastando esse valor. Exatamente. Ele está fazendo um hedge. E a Active, para trabalhar da forma correta, uma posição anula a outra. Então eu tenho aberto, na verdade, 0,52 menos 0,16. Eu tenho, na verdade, 36 aberto. 0,36. E 36 vezes 0,40 daria US$ 14,40. Mas por que, que não está dando os US$ 14,40? Está dando ali 12,60. É porque a Active, ela Boa ainda tem ideia. uma questão de margem, ela vai reduzindo, você vai protegendo sua posição, vai fazer mais hedge, ela vai reduzindo também a margem. Não é muito, não é uma redução muito considerável, mas por aqui a gente já percebe que já houve uma pequena reduçãozinha. Então é muito bom trabalhar desse jeito. Eu gosto demais. Eu dou posicionar direto, os meninos sabem, vira e mexe. Quando eu ganho, eu mostro o print. Quando eu não ganho, eu fico caladinho. Ei, é. Mas aí, complementando a resposta do senhor, imagina o seguinte: se só tem um set que opera só vendido e um set que opera só comprado, pronto. Você vai gastar quase nada de margem e vai operar maravilhosamente bem lá. Então, bacana, cara. Ó, tem um pedido aqui, na verdade, né? Ele quer saber se tem algum passo a passo, algum vídeo aí que você possa recomendar, de como que ele cria uma VPS na Google, né? Tu tem alguma coisa que você pode mandar para a gente depois? Tem, eu mando o link aqui agora. É muito simples. Eu não sei quem é o amigo que pediu aí, mas você vai Ah, precisar. foi. Tá certo, não tem o nome dele, não, tem só iPhone. Você vai pesquisar lá aqui, ó, por Google Cloud, tá? Vai aparecer aqui a Cloud da Google. Você vai abrir o seu perfil, vai criar seu perfil nele. Eu já tenho o meu. Após criado o perfil, você vai procurar aqui, ó, por Compute Engine, tá? Aqui na Cloud, você busca por Compute Engine, tá aqui, ó. E no Compute Engine, você vai mandar criar instâncias de máquina virtual, instâncias VM. Aqui você manda criar instância. Vou fazer um tutorial que jogo rápido fica gravado no vídeo. Dá o nome para ela, vamos colocar aqui, ó, Viva de Rendimentos, ok? Ele não aceita com letra maiúscula, né? Vamos corrigir aqui. Ó, ele não aceita. Viva Rendimentos. Ó. Escolhe aonde que você vai instalar a máquina. Na Active eu instalo em Frankfurt e na B3 eu instalo aqui em São Paulo. Então vamos colocar como se a gente estivesse criando aqui em São Paulo. Você pode escolher uma dos data centers, tem 3, tá? Pode testar, inclusive, os pings. E você vai fazer o quê? Você vai escolher agora a configuração da máquina. Eu aconselho já começar aqui pela padrão. Essas pequenas aqui são muito simples. Começa aqui pela padrão e vai aumentando a capacidade dela à medida que você for precisando. Se pegar aqui a padrãozinha mesmo aqui, ó, de 3,7 gigas,
e colocar nela o sistema operacional, e o Windows eles sempre vão te cobrar o preço dele. Pode pegar a última versão. Você pega aqui o 2019 Data Center. Ó. Pegou ele, selecionou ele. Ela já vai te dar, inclusive, a estimativa de custo mensal, ó, US$ 70. Vai te custar aí 10 cents por hora. E o bacana aqui, para o amigo aí que perguntou, que eu gosto de usar a do Google, porque você liga e desliga ela pelo celular também. Ela tem uma plataforma muito boa lá. E terminou o pregão, eu vou lá e desligo. Vai começar de novo, eu ligo. As que estão operando ativos da B3, né? Que pares de moeda fica 24 horas, deixa moer. É dessa forma que você cria aqui bem rápido uma máquina virtual. Bacana, cara. Obrigadão. Já ficou aqui o tutorial, né? É, Eu vou meia boca, fazer mas ficou. uma pergunta indiscreta aí. Certo. Qual o percentual, né, na sua opinião, você pode até falar o seu se você quiser, que é possível, né, de um trader automatizado tirar mensalmente? 3%, 5%, 10% ao mês? Assim, no longo prazo, o que que você considera sustentável aí? Olha, o cara que vai começar que é o maior desafio, né, porque ele quer começar com um contratinho, sem aumentos, estratégias mais certeiras e por aí vai. Infelizmente, ele não vai conseguir suportar a variação do gráfico. Na hora que o gráfico começar a variar, que é o que o mercado variável faz, ele não vai conseguir analisar uma lacuna de um ano. Ele vai ficar preso ali no dia, ou tá até na hora. Vai machucar muito os stops para ele. Então, esse é o maior desafio para você virar a chave, é entender que isso faz parte e que você precisa suportar isso. Mas eu colocaria aqui tranquilamente, para você tirar de uma forma tranquila, depois de muito estudo, que 10% você consegue, tá? Bacana. Então 10% você consegue hoje aí no teu operacional. Eu Depois tenho, de... eu tenho conseguido mais, né? Que eu tenho um monte de coisa rodando aqui, mas 10% é tranquilo. É um gol fácil de atingir. Então, muito bacana, cara. Muito bacana. O que o pessoal fala muito aí é 5%, né? Agora eu não, também não sei de onde é que eles tiram isso daí na média, né? Sim. É, quando opera mercado à vista, eu tenho uns amigos aqui, os caras têm robô que mexe com BI. Então, são carteiras para o mercado à vista, é de 3% para trás. Quando chega no robô que faz 3%, é um mega gol. O cara fica muito feliz. Feliz da vida, né? Mas você operar day trade, ficar passando essas variações do gráfico aqui, ó, isso aqui tem que te remunerar melhor. Né? É a É sua verdade. saúde também, é uma série de coisas. Você falar que vai E tem uma tirar. vantagem, né? Exato. Você falar que vai tirar 100%, que vai tirar 200%, consegue? Consegue, mas leva tempo. Então, um golzinho bacana aí, um gol que dá para atingir é 10% atinge tranquilo, tá? Aqui, Bacana. para quem tem pouco capital, fica aí até a dica. Entrou lá no know-how, tem acesso ao set. Tá aqui os sinais, lá da DGS. Deixa eu pegar aqui o Scalper. O Scalper rodando no Brás 50 ó, já está com 122%. Ele está rodando aqui ó, desde o dia do mês 5, né? Então, mês 9, então são 4 meses, praticamente 5 meses, né? 122 por 5, ele está fazendo 24% ao mês. Pô, muito bacana, cara. Bonitão esse gráfico aí, hein? Aqui, na verdade, é o mesmo set que tomou stop aqui na B3, né? Ah, Ele venceu, porque é mais barato e conseguiu vencer. E ele aqui na segurou, né? ele segurou. E aqui na B3 ele não deu conta, né? E Entendi. nós optamos por não colocar novamente um set daquele jeito na B3, porque estava iludindo as pessoas. Entendi. Infelizmente. O Diego tem capital, então ele roda coisas mais ousadas. Aí o pessoal via os ganhos do set e não entendia que o set custa caro.
Então foi criando alguns problemas Exatamente. que nós optamos em não criar novamente aqui da B3 com esse set. Nós vamos colocar alguma coisa em breve, porque a gente gosta de colocar as notas de corretagem, né, aquela questão toda. Deu até uma sacudida, né, Sonazar? A gente tem observado aí as outras casas de robô dando uma repensada, né, deixando as planilhas de Excel É, de lado. Isso foi gostoso, foi bacana. Mas foi a gente bacana, pretende cara. a voltar com aquele trabalho, mas com alguma coisa mais moderada, sabe? Porque senão Ah, bacana. banaliza o ganho também. Ué, o Diego hoje tá rodando um set lá que a gente olhar os resultados dele, deixa eu abrir aqui rapidamente, deixa eu achar ele aqui. Não, tem um outro colega, né, que eu até indiquei para tu bater um papo com ele, que ele posta 5.000 por dia. Todo dia, 6 mil, entendeu? Aí eu digo, cara, mas como é que é esse negócio aí? Não, aqui, para ganhar isso daqui, tem que estar disposto a perder 30. Eu digo, então. É, não, esse daqui foi no mês, né? 5 mil no mês, ó. Ah, Fechou o mês, já era a versão nova do robô, fechou aqui com R$ 5.500. Mas muito bom. quanto esse set custa? Esse set custa R$ 15.000. Pois é, é isso Se aí. ele Você perder, o risco dele é 15 mil. Pela tem que regra de estar ouro, disposto a perder 15, né? pela regra de ouro, pro cara rodar um set desse aqui, tem que ter um patrimônio acima de 200 mil. Então, né? É, Essa verdade, parte que as pessoas às vezes não entendem. verdade, verdade. Vai para Active Trade que você aguenta, né? Exatamente, começar com microlote, não perder, Ele não interessa coloca. quanto tá ganhando, pode estar ganhando centavo, mas o que interessa é não perder. Uma hora o capital vai construindo. Quem não conhece as curvas de juros compostos, estuda para ver o que acontece 2 anos depois. Pode ser um capitalzinho desse tamanhozinho, mas 2 anos só ganhando, acabou. Tá feito o dever de casa. Fica milionário, né? A gente Ó, falou lá, né? A gente falou, olha para vocês verem o quão importante é. Agora mesmo nós falamos na apresentação sobre barreiras. E uma das barreiras era o quê? Era querer tudo para ontem, era ganância, né? Se o cara tem a paciência de um set que dá 2%, 3%, manter 2 anos operando, tá feito, tá lindo. tu conhece o Uriel, né? Demais, Eu vejo companheiro. ele, cara, nos grupos todos os grupos que eu tô, ele tá também. Não, E ele eu não sabe não, vê mas eu vou entrar nos bastante. grupos por aí também, eu vejo ele para todo lado aí. E ele está falando o seguinte, que ele está conseguindo 7,17% por semana, né? Então, bacana, né, cara? Já deve ter estudado bastante aí para chegar nesse resultado, né? O Uriel, se eu não me engano, ele já está há mais de 4 anos, né, Uriel? Então é por isso aí, ó. Mas bacana, cara. Seis Seis anos, anos. ó. 6 anos. A média é essa mesmo. Dos 4 anos para cima, estudando, você já começa a ter alguma consistência mais significativa, né? Muito bacana. O ideal é que E chegar nos 10 anos aí, acabou. pois é, A cara, e gente ele é novo, né? não Pelo menos, conversa mais com ele, vai subir. pelo menos a foto dele lá, ele mostra a foto bem novinho lá. Tem uma pergunta aqui do Joel, qual o valor ele indicado para começar, né? Quanto é que diz, olha, no mínimo aqui você tem que ter X aqui para começar. Aí depende, né, Márcio, se vai ser no Brasil ou se vai ser na Active, né? Olha, eu tenho falado maciçamente, porque os CPFs na B3 hoje são provedores de liquidez. O desrespeito que está aí em cima de todo mundo mostra isso. Querer RLP lá e tudo mais, vai só ziando a gente, aí eu tô pegando mais pesado com essa questão. CPF, vai para Active, o índice é o mesmo lá, vai para Active. Lá, quais as vantagens que você tem? Joel, né? Aí, Joel, na Isso. Active, na verdade, você vai ter um depósito inicial para você abrir a conta. Eles vão te pedir US$ 250 para abrir a conta, tá? Quais são as vantagens lá? Sem taxas, você só paga spread, mas quando você tem um TP de alvo no DGS, por exemplo, o alvo sempre bate. Ele desconta ali o spread e busca aquele alvo. Então você não tem taxas, os emolumentos e registro e ordens, enfim, tudo enquanto que os caras ficam ponto de custo aqui na B3, você não tem isso lá, tá? Deixa eu só dar uma organizadinha no texto aqui que faltou espaço, né?
Então, sem taxas. E a parte mais vantajosa, eu mando e busco o dinheiro todo legalizado. Então, se alguém for encher o saco, falar alguma coisa de Forex, você não sabe o que é CFD, você não sabe o que é matéria-prima, você não sabe o que é ETF. A corretora que eu opero lá tem tudo isso, mais Forex. Forex são pares de moeda. Há realmente corretoras que fazem rolo com pares de moeda, mas se você trabalha com uma corretora séria, não existe isso. E a Active Trades ela é parceira da B3, então como que ela não falar que ela não é séria? É a única corretora estrangeira que oferece o CFD do mini índice. O CFD é feito em parceria, né? E a parte melhor para quem é CPF é que o imposto de renda fica sendo 15%. Por que fica sendo 15%? É lucro sobre investimento no exterior, na hora que você vai repatriar ele. Espero que tenha te respondido aí, ô Joel. É muito bacana. Eu faria. Eu vou aproveitar aqui, viu, Márcio? Opa, alguém está fazendo uma pergunta aí, pode ficar à vontade, hein? Eu ia perguntar, mas só se eu entendi bem. Esses 250 é depósito inicial, né, Márcio? Sim. Ah, tá. Não é custo. Não. É depósito, é saldo que vai para sua conta para você operar com eles. Mas só que o inicial é 250. Beleza, só isso. Eu aproveitei aqui, coloquei no comentário aí o link que eu gerei meu, né, lá da Active Trade. Aí quem abrir com esse link ganha lá um bônus, né? E eu também ganho um bônusinho aí. Já fiz aí uma propagandazinha aí, Márcio. Já ganhou a noite, já. Bom demais. Já ganhei. Mas eles têm esse incentivo lá, é bacana. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Está perguntando se a DGS está no meu portfólio, será a pergunta aqui? É porque no teu tá, com certeza, né, Márcio? Não, tá, eu sou prestador de serviço da DGS, a programação do 2.0 para frente é toda minha. E daqui a pouco a gente No vai meu, relançar mais alguns robôs e o DGS 2 ponto alguma coisa aí que vai ser revolução. pois é, o meu, ó, eu vou ser sincero com vocês, eu já estou paquerando aqui a DGS já tem um tempo, né? Aí eu venho conversando com o Márcio já tem um tempo, só que eu sou cismado com robô que tem aumento de posição. Por quê? Porque eu já quebrei várias contas com robô que tem aumento de posição, então eu tenho medo. Aí eu vinha conversando com o Márcio, até antes do Full Loss, né, Márcio? Eu vinha insistindo com ele. Sim. Eu quero um sem aumento de posição, eu quero um sem aumento de posição. Logo depois veio o Full Loss. E ele fez melhor, né? Em vez de ele criar um robô sem aumento de posição, pular uma proteção. Aí eu estou esperando os testes, assim que finalizar os testes, aí eu vou incluir na minha carteira, sim, com certeza. Deixa eu até demonstrar pro pessoal, o dia 1/8 foi o Twitter do Trump, não foi? Acho que foi dia 1/8 mesmo. Olha aqui para vocês verem que legal do DGS rodando com o default na hora que ele vai no Twitter do Trump. Esse recurso que o senhor Nazário está falando aí, ó, aqui é o Twitter do Trump. Aqui eu estou rodando um backtest do DGS, está operando. Nós começamos aqui com um aporte de R$ 2.500, ele já fez R$ 14, o painelzinho está mostrando aqui também, né? E eu deixei ele operar aqui para a gente chegar lá no Twitter do Trump. Cadê o Twitter do Trump? Ó, passou o Twitter do Trump, sem eu nem parei. Esse momento aqui é um momento muito bacana para nós, porque ele estaria posicionado aqui, seria um segundo full loss que a gente tomaria. Tinha tomado no dia 25, tomaria um aqui, porque o mercado desceu 1.420 pontos até aqui embaixo. E se vocês observarem pelo histórico das operações, ele entrou aqui, que bateu no DX, né? E fez o primeiro aumento e logo na sequência já detectou que estava com problema. Isso aqui foi o agressão, é um indicador, é meu terceiro indicador pessoal. Daqui uns dias vai ter parte gráfica também, tá, pessoal? E ele tirou da operação aqui e falou assim: ó, sai fora que isso daí vai cair para baixo.
E o que a gente está buscando agora é entrar nessa direção aqui, ó, ver o quanto que a gente consegue navegar dela aqui para baixo. E deixa eu só terminar o dia aqui, que eu nem lembro como é que termina. Ó, já está Tu vai positivo. disponibilizar, vai, Márcio? Como é que funciona? Aluga, vende? Como é que usa esse nível? Pronto. E conseguiu fechar o dia aqui pagando as taxas ainda, né? Olha que Provavelmente. bacana, hein, cara? O default ele vem programado, Joel, com 5 aumentos, mas o robô é 100% parametrizável, você pode colocar do jeito que você quiser. Tem alguns colegas que estão fazendo 100 aumentos, já está usando outros sets com alguns outros tipos de proteção. Ah, não são todos clientes DGS, né? Deixa eu mostrar o meu segundo indicador pessoal. Fazer propaganda, né, seu Nazário? Vamos lá. Não, eu tô atrás desse indicador aí, cara. Tu aluga ele, como é que funciona ele, o indicador de agressão? O de agressão eu ainda não terminei, né? Então ainda não tem muito o Ah, que tá fazer com terminando. ele ainda. Eu preciso terminar ele primeiro. Eu vou mostrar aqui o de notícias. Para quem não conhece, eu tenho um filtrozinho de notícia que foi construído em formato de indicador. Então ele demonstra visualmente, ó, o momento de impacto das notícias. Nesse dia aqui a gente teve umas 9 horas. Teve duas, aliás, ó. Teve uma de baixo impacto e teve uma de médio impacto, de um touro e dois touros, né? Olha aqui que legal, ele mostra o ponto das notícias e quando está com esses pontos habilitados, ele não opera. Não sei se vocês lembram, mas rodando nesse mesmo dia, já tinha feito uma série de operações nesse momento aqui. Então aqui, ó, ainda não operou. Inclusive às 11 horas, antes do Twitter do Trump, tinha lá uma três touros também, juntou tudo, né? E virou um estresse danado no mercado. É muito comum, a partir do momento que você passa a usar essa ferramenta, você observar no gráfico a reação às mudanças econômicas, que na verdade isso aqui são eventos do calendário econômico, né? Há momentos que o mercado reage pesado a alguma divulgação, sabe? Então, esse indicador aqui ele é bastante interessante, que ele é o único até o momento do MQL5, que no 4 tem, tá? Mas do MQL5 que faz BT. Eu não conheço no mundo inteiro outro que faz BT, só esse nosso, tá? Só esse meu. Então Ele é vocês estão bem vendo aqui, inovador. eu estou Muito rodando um bom. backtest com ele, ele roda backtest aí perfeitamente, simulando o impacto dessas notícias. Deixa eu ver ali qual a diferença. Dá para operar até a favor da notícia, né, Márcio? Tipo, ó, deu uma notícia, movimentou para um lado, vai junto, porque o mercado interpretou que ali tem um movimento interessante, né? Dá sim. Inclusive a gente tem um projeto, já tem um robozinho que o Diego tem um rascunho dele, a gente vai dar uma melhorada nele e em breve vai estar disponível para operar só notícia. Ele não vai fazer mais nada. Vai operar notícia. Olha que bacana, cara. Inovador também. Muito bom. Um Não, amigo da. bacana, cara. Não sei se você ouviu aí, mas tem uma pergunta do Fábio, se quiser ler ela. Ah, é? Cadê, rapaz? Fábio. Ah, tá certo. Tá certo. Pode responder. Fábio, a diferença das duas unidades é porque a matriz da Active é Londres, né? Londres matriz. E Nassau, que é Bahamas, é filial. Até foi o Uriel que trouxe essa resposta esses dias para nós. Viu? Em Londres existe uma lei que não pode ter alavancagem alta. Então a alavancagem de Londres é 1 por 30. E em Bahamas, em Nassau, a alavancagem é 1 por 400. Então a diferença que você vai ter, os ativos são os mesmos, a estrutura da corretora é a mesma, a diferença está aqui, a alavancagem. Na unidade, na matriz é 1 por 30 e na filial, na SAL, é 1 por 400. Entendi. Então, a minha eu nem sei onde foi que eu abri, cara. Mas eu acho que foi Portugal. Não tem a opção não, né? Portugal deve ser. Portugal deve ter sido o banco que só fez a transferência, eu também uso lá, eu mando para lá. Entendi. Aí a alavancagem é menor, né?
Não, Né? mas aí a unidade ou é Londres ou Nassau, né? O banco que pode receber, nós que somos brasileiros, Ah, canaliza para o Banco de Portugal. Dessa por causa da entendi. língua, né? Então Se a gente depois, precisar de alguma assistência, fica mais é, fácil de estar falando. depois eu vou olhar como é que tá a minha lá, se é Bahamas ou se é Nassau. Mas muito bacana. Ó, tem uma pergunta do Roberto aqui, ele quer saber qual o valor aí da DGS. Inclusive, você tem uma, não é isso? A Viva de Rendimentos tem Tem uma um preço parceria, especial aí. tem um preço especial. Estamos trabalhando no portal para poder atender melhor o pessoal. Mas, o Roberto, nós trabalhamos do seguinte formato: por perfil, você pode escolher o plano. Então, nós temos lá o aprendiz, que tem acesso ao know-how. E aí, que é a importância desse aprendiz ter acesso ao know-how? Você está junto com traders que estão operando, participa das reuniões, você pode aproveitar esse momento sem ter sustos e nenhum custo grande para ir aprendendo. Então, é verdadeiramente um aprendiz. Nós temos o Advanced. Esse aqui seria o lobo solitário, né? O cara sabe fazer tudo, ele não precisa de help, ele não precisa de suporte, ele não precisa de nada. Então ele tem um preço mais em conta, porque não vai estar ocupando nossos canais de suporte, enfim, vai estar um lobo solitário ali mesmo, né? E nós temos o que a gente chama de know-how, que onde que a gente faz reuniões, o aprendiz tem acesso a essas reuniões também, e o suporte. Precisou de suporte, pode estar nos chamando que a gente ajuda na hora. Essa é a diferença dos três planos. Quanto a preço, eu vou deixar para você falar com o seu Nazário aí, porque tem realmente um preço especial para Vivo de Rendimentos e é melhor você fechar com ele. A nossa tabela lá da DGS está mais cara. Não, mas tu Bem pode mais falar, cara. mas assim, na média, quanto é, só o pessoal ter uma noção aí, assim, de média de valor, tipo 200, R$ 300, mais ou menos, qual é o valor médio ali? 275 o know-how para operar B3 ou 250 para operar Forex. Tem diferença de preço. Nós temos uma diferença na questão de assinaturas, que a partir do momento que você habilita uma assinatura, se você quiser utilizar contas extras, você não paga todo o plano novamente. Você paga R$ 100 por contas da B3 e R$ 75 por contas do Forex, de corretoras estrangeiras. Então, até nisso a gente pensou também em perfis diferentes. Nós temos casos de usuário operando 5 contas, por exemplo. Então ele assinou o plano principal e habilitou contas extras. Agora um alerta para vocês, pessoal. O know-how está com a data de validade curta, tá? Provavelmente nós vamos aceitar assinaturas deles somente até o final desse mês. A partir do final desse mês, com o portal pronto, eu vou manter os encontros com todo mundo que acreditou no projeto, com todo mundo que já assinou o know-how. Quem quiser renovar vai ter o direito de renovar, porém, não vamos mais aceitar novos assinantes, porque nós vamos canalizar para outro tipo de material. Vai ser mais difícil para a pessoa aprender? Vai ter que ter acesso a esse conteúdo educacional também, obviamente, a assinatura dele, mas nós vamos canalizar para materiais escritos, para materiais em outros formatos, porque está ficando já uma turma interessante já no know-how atual, e não é justo com eles a gente ficar sempre recomeçando, sempre recomeçando. Então eu preciso continuar com essa turma e levar eles até o ponto onde que eles quiserem ir, porque juntos lá a gente faz inovações por robô, a gente aprende muita coisa junto, a gente está construindo muita coisa bacana em conjunto, e ficar recebendo sempre novatos busca para trás, né? A gente tem que balizar o conhecimento e acaba tendo que ensinar tudo para eles também. Então a gente vai manter essa dinâmica e pegar essa turma inicial aí, provavelmente somente os novos assinantes dentro dos próximos 30 dias e continuar com eles aí o tempo que eles quiserem estarem junto conosco. Ei, ó a propaganda. O 2.2 que a gente está falando que vai operar trend, que talvez vire 3.0, ainda vamos discutir isso com o Diego ainda, esse robô deve custar R$ 600 a assinatura dele, seu Nazário. Porque Mensal?
Mensal, porque ele vai ser uma máquina, viu? Não vai ter nada igual a ele. E quem estiver no know-how, quem já tiver alguma assinatura nossa, vai permanecer tendo um valor atual. A gente vai dar um diferencial para eles também, porque a gente vai construindo as ferramentas, né? É esforço de todo mundo que está usando, e de repente a ferramenta fica muito boa, todo mundo quer. Não é justo a gente pegar o pessoal que acreditou no projeto desde o início e cobrar o preço à altura deles, né? Então eles vão ter preço diferenciado, vão permanecer junto com a gente. Mas provavelmente o 2.2 deve custar R$ 600 a assinatura dele. Ele é muito empolgante, ele é muito interessante o que ele vai ser capaz de fazer. Ó, turma, quem tiver interesse aí, vocês me chamam depois, que aí eu passo os valores aí que fica para quem é da Viva de Rendimentos, tá? Aí o Márcio já me passou uma tabela de preço, né, para cada plano, e ficou um preço aí bem interessante. Aí eu passo para vocês. Vocês podem me chamar no privado aí depois, que todo mundo que está participando aqui vai ter direito, tá? Aí eu passo para vocês direitinho, aí oriento aí para procurar o Márcio, né? Estende para todo mundo, né, Márcio, que está aqui Sim, né? perfeito. Muito Perfeito. bacana. É claro, quem está junto, está junto. Nós temos uma questão um pouco diferente lá, e até se puder abrir a voz por Iel, ele está aí presente ainda, mas na DGS a gente está trabalhando da seguinte forma. Uriel, se você puder eu não sei se tem algum outro colega aí, mas eu estou vendo você. Se você puder contar a sua experiência de como a gente tem feito as coisas lá, vai ser muito válido para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Ó, vou abrir teu áudio aqui, viu, Uriel? Ele não abriu. Pessoal, me ouvindo? Abriu, estamos te ouvindo, hein? Tá. Bom, é uma diferença ímpar na minha vida ter ingressado com o Márcio, com o Diego, com a galera no know-how, porque juntos, com a opinião individual de cada um, a gente tem construído uma ferramenta que ela tem tido um resultado muito bom. Inclusive, o Márcio falou de 10% ao mês, e o robô, com as configurações que ele tem hoje, ele faz mais. Mas o Márcio foi modesto e colocou 10%. Olha, são medidas de proteção, medidas de alavancagem, medidas de leitura, né, novas agora com o trend, futuramente com o aumento dinâmico. Tem colocado o DGS num patamar aí, né, elevado, tá? Não vou fazer comparações aqui, mas um patamar muito bom. Eu falei para o Márcio que ele vai fazer da DGS um fundo de investimentos, porque o robô ele tem condição de entregar um resultado muito bom, e com essas melhorias que estão vindo, vai ficar melhor ainda. É o tempero de cada um. O Márcio ele tem uma sabedoria incrível em conseguir ouvir a contribuição de cada um, a experiência que cada integrante desse grupo tem, né, de experiência própria de mercado, e juntar isso num robô, que é um robô que ele tem qual que é a palavra aí, né? Ele tem um mindfulness de cada um. Ele é um cavaleiro do zodíaco, a gente brinca, né? Ele não cai duas vezes no mesmo golpe. Toma uma situação quente no mercado, a gente volta para a sala, conversa, ele já volta na outra semana mais forte. É muito legal. É isso aí. Uriel, obrigado aí pelo compartilhamento. Para quem não conhece ainda o projeto, nós entendemos que é juntos que a gente faz as coisas. E nós lá somos traders, seu Nazário. O Diego tira dinheiro do mercado, eu tiro dinheiro do mercado, hoje eu vivo do mercado. Então é uma estrutura um pouco diferente. Nós queremos ganhar do mercado e não do mercado em volta do mercado. É diferente essa situação, entendeu? Entendi. Não, bacana, cara, bacana. Oh, Ó, eu tô já tem vendo. um monte de gente me mandando mensagem aí atrás, viu, Márcio? Serão todos muito Pessoal bem-vindos e serão gostando. tratados à altura, pessoal. Espero que Ó, a gente e consiga eu já juntos aí participei construir também. mais. Já participou e é convidado, todas que o senhor quiser participar, tá? Eu já participei, muito bacana, cara. O que me chamou a atenção lá do know-how é a atenção, né? A atenção que você dá para todo mundo, né? Ele bota todo mundo para falar, todo mundo para contar experiência, para tirar dúvida.
Então, isso daí é bem participativo, né? O dia que eu participei, o Márcio estava cansado, hein, Márcio? Tava, tava exausto. É um esforço pesado, né? Mas eu acho legal, cara. Eu acho que tu tá somando muito aí. E eu acho que a gente vai construir uma ferramenta bacana aí. Próximo no Hall me manda o convite aí. Vou discutir lá com vocês. Não, 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 claro. Eu acho que E já ultrapassamos. o Fernandão que tá Falei, ó, aqui. se deixar, cara. Fernando, é você do know-how ou é outro Fernando? Porque só tem Fernando escrito ali. Acho que é o Fernando Know-how. Ô, Fernando know-how. Se você quiser dar uma palavrinha aí também pra turma entender como que a gente trabalha junto lá. Não, beleza, beleza. Bom, acho que basicamente é sem palavras, né? O trabalho que a gente vem realizando junto lá, né? Acho que não é nada por acaso, né? A galera ali é bem competente, a gente construiu basicamente um compromisso mesmo em agregar ferramentas, agregar recursos, né, na ferramenta. Enfim, o Diego é um cara muito parceiro, o Márcio veio para agregar e, enfim, vem fazendo um trabalho excepcional aí junto com a gente, né? É peça fundamental e acho que é por conta disso, né, da união da galera, do comprometimento em ajudar o próximo, e o pessoal ali no grupo às vezes tem dúvida, eu vejo bastante o Uriel, o Lucas, o Rodrigo, né, e não vou lembrar de tudo aqui, mas tem uma galera aí que eu percebo que de repente às vezes tem um pouco mais de tempo e consegue dar um suporte ali pra galera, e isso é muito importante, né, todos se ajudando em busca do mesmo resultado aí, né, e a evolução, a curva de recursos que agregou em pouco tempo, né, Márcio? Acho que Não 3 meses. fez, não fez 60 dias ainda, né, Fernando? Eu tenho contabilizado. Não Então, se teve. você projetar isso para os próximos 2 anos, eu não consigo nem imaginar, né? O tanto que nós vamos conseguir ainda evoluir nesse negócio. Se em 60 dias a gente conseguiu esse resultado, imagina daqui 2 anos, 3, 5 anos. Então, eu fico bastante entusiasmado e espero, junto com a maioria de todos aqui e mais novos integrantes, poder ver essa evolução aí, né? E todo mundo, lógico, poder ganhar dinheiro com esse negócio, né? É Ah, isso amém. aí. Essa é a intenção. Se a gente não ganhar, alguém vai estar ganhando, que seja a gente. É Ah, verdade. vou tirar uma dúvida, Vitorino, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Quais os horários e dias que acontecem as reuniões do know-how? E, por exemplo, eu sou meio aprendiz, né, meio lobo solitário. Como é que funcionaria? Por exemplo, tem interesse, né? Eu vejo lá as inúmeras mensagens do DGS, né? Vi aquela confusão lá do Full Loss, vocês foram super escrachados, né, por um monte de gente. Como é que ficou a imagem da DGS, né, depois disso? E quais os horários, né, das reuniões? Todas as terças às 21 e todas as quartas às 21. Existia uma reunião também na segunda, às 9 da manhã, mas essa foi encerrada que o pessoal não estava conseguindo participar. Nessa das segundas, a gente fazia um passo a passo. E esse passo a passo foi transferido para as quartas. Inclusive, amanhã vai ter um passo a passo. O que é esse passo a passo? Você quer abrir uma VPS. A gente vai junto e abre uma VPS. Ah, eu quero testar o parâmetro F do robô. A gente vai junto e testa o parâmetro F, e com todo mundo vendo e os resultados sendo transmitidos entre todo mundo que está junto. E você falou um assunto muito importante em relação ao Full Loss. Eu tinha começado a trabalhar na DGS e me doeu, porque eu tinha tido 2 reuniões com o pessoal do know-how. Felizmente eu já tinha contado para eles o custo de um set, mas eu tinha tido 2 reuniões até aquele dia. E a gente vinha mantendo um sinal. O pessoal aí fica falando de site que monitora set, fica falando de planilha, fica falando um monte de coisa, mas eu não conheço nenhum deles que fez isso aqui, ó. Postou todas as notas de corretagem. O set, até ele tomar o Full Loss, a gente estava mantendo esse trabalho. Inclusive a nota do Full Loss está aqui. Olha ela. Se você ver aqui,
tá Aumenta aí, aqui Márcio. Quanto aí e, foi esse fulosa aí? e ela não vai sair do ar, ela vai permanecer lá, faz parte da história. R$ 22.000. Como eu falei, né, eu tenho acompanhado a transparência de vocês, né, achei bem interessante, porque assim, ó, aconteceu e vocês não esconderam isso. Isso aí eu vejo, né? Mas deixa eu só Não, concluir o porquê do escracho, porque muita gente reagiu. Inclusive no nosso grupo de Telegram era uma complicação. Enquanto a gente não botou para correr os fake, que foi uma guerra, não deu a normalizada. Hoje consegue se manter conversas de alto nível lá, sem briga. Mas estava complicado, porque a galera da concorrência criava fake e ia para cima. Eu não entendo isso. Por que eles não vão cuidar dos robôs deles, entregar resultado? Ao invés de ficar brigando com a gente, né? Mas nós tínhamos dado uma cutucada na turma aí. Não sei se você tá aqui. Tinha criado um vídeo falando da virtualidade, meu amigo. Eu não sei quem que falou, Vitorino, né? Turino, isso. Mas eu tinha feito um vídeo, Vitorino, há um tempo muito recente, daqui eu do vi teu vídeo. Foi logo um falando da pouco antes, né? virtualidade. O que é a virtualidade, cara? É conversar até papagaio conversa. Eu quero ver mostrar a nota fiscal e mostrar sinal MQL. Olha só, se vocês forem comprar um produto no mercado financeiro, o mínimo que o cara tem que mostrar para você que o sistema dele funciona é te mostrar um sinal e te mostrar as notas, ok? Esse para mim é o ponto mínimo. Até esses dias teve um colega novato lá que fala de um rapaz vendedor de curso aí que é famoso, Brasil inteiro. Ah, esse cara tira $500.000 por mês. Eu falei assim, me mostra. Eu quero ver o extrato. Me mostra. Minhas operações eu abro aqui para vocês. Eu registro elas tudo em sinal. Tudo que eu faço eu consigo mostrar. Eu quero que esse cara mostre. Cadê? Me mostra. A virtualidade, meu amigo, cuidado, ela é só para bater carteira. E outra coisa, cara que vive otimizando set, acho que a gente falou disso muito bem ali na apresentação, vive otimizando set. Essa semana está com um conjunto de set otimizados, semana que vem é outro, na outra é outro, na outra é outro. Você sabe por que ele está fazendo isso? Porque não funciona. Aí o que ele está fazendo? Ele está tentando construir alguma coisa ali que se sustente, que algum daqueles sete ganhe. É questão, quem opera no mercado à vista, não sei se tem algum amigo aqui que opera no mercado à vista, mas o mercado à vista tem o seguinte esqueminha. Você vai lá operar, você tem, vamos colocar aqui uma grana curta, você tem lá R$ 10.000 para você operar, ok? Você tem lá R$ 10.000. Esses R$ 10.000, o que você faz com ele? Você divide o seu risco em pelo menos uns. Fica difícil com 10.000, que a grana é pouca, né? Mas você tenta dividir seu risco em pelo menos uns 5 papéis. Por que você faz isso? Um desses papéis vai ganhar, ok? Um vai ganhar. E o restante vai perder. Aí o que vai acontecer? Esse um que vai ganhar vai balancear a sua carteira, vai pagar os stops dos outros e provavelmente te dar um resultadozinho. E com essas carteiras de 7 mega otimizada que o pessoal tem oferecido por aí, que inclusive eu entendo ser contra a lei, ser contra a CVM, não é diferente. Sabe por que não é diferente? O cara te oferece lá 10 sets, 5 sets, ou 15 sets, sei lá quantos sets. E de repente isso te custa lá, e vai lá, a banca para você rodar todos os sets custa, vamos colocar, 18.000. Ok? Aí você não tem a grana, você não tem os 18.000, você tem lá 5.000. Você escolhe lá 3 sets. E os 3 sets que você escolhe, dos sugeridos por ele, toma stop. E aí, o cara continua na boa, porque a carteira dele de 18K tá bem, etc, etc, etc. Mas e você? Como que fica você? O que interessa é você. Então, eu tenho uma visão pessoal polêmica sobre isso, não é só sobre esse assunto, eu tenho vários outros também, em que eu me. Assim, eu sou Nazário, eu fico até apertado em alguns momentos, porque o pessoal fica me pedindo set. Eu falo, não, gente, vamos conversar dos recursos do robô, vamos aprender a construir seu set, vamos, porque, cara, olha, não existe pessoa que vai operar igual. Então, o set que serve para mim não serve para você, o que serve para você não serve para o seu Nazário. Cada um tem uma ambição, cada um tem um capital, cada um tem uma forma de enxergar o mercado.
O que a gente busca fazer? A dar uma ferramenta que tenha todos os recursos que você acha necessário ter nela. O Uriel, por exemplo, eu estou em dívida com ele, e eu tenho muito pedido de acréscimos na ferramenta DGS, que a hora que fizer, inclusive, vai dar um upgrade muito grande na ferramenta. É dessa forma que a gente tenta suportar os traders. Dá para eles as coisas que eles vão usar e vão operar em conta real. Agora, o que você mais vai ver lá no know-how é o pessoal falando dos resultados, ganhando ou perdendo, tá lá compartilhando. Ó, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Eu fiz de jeito aqui, tá indo, eu fiz de jeito aqui e deu errado. Inclusive o Fernandão que falou aí há pouco, é uma pessoa muito bacana, ele é um trader bem avançado já. Tá de parabéns pelas operações dele, ele costuma ter uma consistência muito legal. Não tem só o exemplo dele, tem outros exemplos também. E é mérito de quem? Dele ou da ferramenta? Ou do set que foi entregado pronto para ele? Ninguém entregou set pronto para ele, ele construiu ele. Então, muito bacana, Márcio. E o que eu achei legal na época lá do Full Loss, eu perguntei para o Márcio, e aí, Márcio, depois desse Full Loss aí, tu perdeu muito cliente, né? Saiu muita gente. Ele disse, seu Nazário, fez foi aumentar, né? Aumentar Foi. o número de clientes em função Essa parte foi incrível, viu, da transparência, né? Em função da transparência. Eu acho isso daí muito legal, cara. Márcio, é o seguinte, bicho, deixar, cara, nós vamos até meia-noite. Porque tu gosta do assunto, eu também gosto, a turma também está gostando, entendeu? Então, se deixar, nós vamos até meia-noite. Então, vamos encerrar aqui. Eu queria te convidar para vir outra vez aqui, né? Manuel. Aí o outro assunto. Manuel, só mais uma perguntinha. Márcio, vai lá. Por exemplo, eu assinando, né, o aprendiz, o que eu acho que não ficou claro, né, para todo mundo, o que o assinante tem direito, aprendiz, entendeu? Fala, por exemplo, só do aprendiz. O aprendiz, você tem acesso às reuniões, porque a conta demo a gente não cobra. Tá? Você tem acesso às reuniões, já vai ver os sets que os meninos estão usando, os estudos que a gente está construindo, mas não vai ter a conta real. Então você vai tecnicamente aprender até você se sentir seguro de partir para a conta real. Agora um detalhe, não usa a conta demo do Brasil, tá? As corretoras aqui não têm conseguido entregar um sinal adequado, as contas demo daqui é a mesma coisa de nada, viu? Isso aí a gente já descobriu também. Não, cara, usa lá que tive trade 0,01 de um contrato, pronto. Não, você já pode partir para real lá sem. Você vai perder um dólar ali. Porque, inclusive, é o seguinte, pessoal, essa batalha ela é psicológica. Ela é psicológica. Se você pegar os setups que existem por aí, a maioria deles, se bem configurado, consegue ter uma margem de acerto. Tá? O grande problema, e é onde eu entrei com conteúdo educacional, é você conseguir suportar os momentos que você precisa. Quem quer operar com um único contrato sem aumentos, os meninos mesmo que estão aqui são testemunhas, podem falar. Geralmente se frustra constantemente, porque toma stop, o que faz? Ele vai lá e mexe no set. Toma stop de novo, ele vai lá e mexe no set. Já os que estão trabalhando com aumento, não precisa trabalhar com aquela quantidade absurda de aumentos, mas estão trabalhando com aumento e com as proteções, que não existe só o fator de agressão, existe várias outras proteções que o robô tem. Vários outros mecanismos, o Daniel começou até a falar a respeito, né? Esses já têm mantido uma constância de ganhos. Aí ganha, tá indo legal, tá indo bacana. Tá 100% ainda não, a ferramenta é nova, a ferramenta não tem 60 dias ainda. Então vocês veem que para já ter resultado em conta real e tá cada vez melhorando mais, ainda é muito prematuro, né? A gente está falando de construir uma empresa, eu trato o set como uma empresa, por isso que eu falo que não pode trocar de set igual troca de roupa. Você abre CNPJ atrás de CNPJ? Não. Você estuda o negócio, vê quanto que ele vai custar, prepara seu capital de giro, aí sim abre o negócio e vai trabalhar ele. E só desiste daquela empresa quando ela quebra, quando você não consegue mais fazer nada com ela. Até lá você mantém ela, tenta levar ela para frente. Esse é um fato muito importante. Agora veja bem, você pega $250, coloca lá na Active Trade, separa 5 contas com $50 em cada uma delas e vai testar 5 sets de uma vez, vai me falar que um deles não vai dar certo? É muito difícil. Se você fizer tudo certinho, estudar tudo certinho, um desses sets vai vingar. Acabou. Você não precisa de 2 sets vencedores, você precisa de um. Se você tiver um set vencedor, tá pronto, você não precisa de mais nada.
Aí é só ir aumentando a mão de acordo com o capital, e aumentando a mão, e aumentando a mão. Mas bacana, Márcio, ó, se deixar, cara, nós vamos ficar até meia-noite aqui, não tem jeito não. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou encerrar hoje, né? E depois eu vou te convidar para voltar aqui, né? Dar mais uma aula para a gente aí. A gente vai escolher um assunto aí bem bacana, né? Depois eu vou fazer uma enquete aí, qual o assunto mais demandado aí. Aí eu te aviso com antecedência e a gente programa direitinho, né? Eu mandei um e-mail, se eu só interromper o seu encerrar, Bacana, bacana. me Pode falar. desculpa. Eu mandei um e-mail agora aí no chatzinho. É minha última participação. Eu já agradeço vocês pela oportunidade. Vamos fazer o seguinte: o senhor já me convidou para voltar, né? Eu vou convidar Aham, também a turma para ir lá. Todos que estão aqui aham. participando e quiser estar um dia presente conosco lá, manda um e-mailzinho para nós aqui, assinatura@dgsrobots, dizendo que quer participar da degustação do know-how, que vocês são convidados nossos para estar junto aí na semana que vem numa reunião, tá? E só para não tomar tempo de do senhor, muito obrigado a todos vocês pela paciência de ter escutado. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês com muita luz, com muita prosperidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico muito grato e espero que eu tenha conseguido transmitir algum conhecimento, alguma utilidade para vocês. Márcio, altíssimo nível, cara, altíssimo nível. O pessoal está parabenizando aqui. É muito bom. Já deu para perceber que você fez aí a apresentação com muito carinho, né? Foi desenhando ali todo o racional que um trader automatizado precisa saber. Todo mundo agradecendo aqui. E fica aí meu muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Vou acompanhar de perto aí o desenvolvimento da ferramenta. E vamos continuar aí com nossa parceria, né? Que com certeza tem muito a agregar aí a todos. Um forte abraço e parabéns, né? E muito obrigado, viu?